para você se livrar das dívidas de uma vez por todas, é para que você organize um orçamento. Então, a gente já falou do autoconhecimento, né? Já falamos aí do planejamento, onde você vai fazer um diagnóstico e a partir das suas prioridades, né? E agora nós vamos falar então da organização, que é a ideia de você ter um orçamento. Neste orçamento, a partir das suas receitas, você vai categorizar os seus gastos em gastos prioritários e não prioritários, para que você defina um percentual das suas receitas que você vai destinar para cada tipo de gastos. Eu sempre oriento os meus mentorados e também os meus alunos no sentido de que usem aquela regrinha 50, 30, 20, que é uma regrinha muito usada, muito indicada a partir da literatura de educação financeira, pela simplicidade dela, pela facilidade de a gente entender esta regra e colocar em prática. O que significa essa regra 50, 30, 20? Você definiu ali, então, as suas receitas, né? Então, as suas receitas, a partir do momento que você colocou no papel, no seu orçamento, quanto você tem de receita mensal e da onde vem essa receita, pode ser a receita do seu salário, do seu prolabore, de alguma renda extra que eventualmente você tenha. Então, liste tudo isso, coloque no seu orçamento. Você vai olhar, então, para o total dessa receita, e digamos que o total dessa receita seja R$1.000, tá? Estou aqui trazendo muito a título hipotético, né, para tentar te exemplificar isso. Você vai definir desses R$1.000, 50%, ou seja, R$500, você vai destinar para aqueles que são gastos prioritários. Daí a importância de você categorizar seus gastos em prioritários e não prioritários, tá certo? E 30% para os gastos não prioritários. Então, você vai destinar 50% do seu orçamento, das suas receitas, para os gastos prioritários e 30% para os gastos não prioritários. E os outros 20% é para você atender aquelas que são as suas prioridades que você definiu lá na parte do autoconhecimento, né? Na sequência aí, depois que você praticou autoconhecimento sobre como você chegou ao endividamento, né? Então você definiu as suas prioridades. Essas prioridades você pode ter lá, né, nessa lista de prioridades a reserva de emergência, a quitação de dívidas e investimentos, tá? Então, 20% da sua receita você vai destinar para essas prioridades financeiras. Lembrando que a gente não sugere, não diz que você precisa sair quitando dívidas. Nós vamos analisar as dívidas, hierarquizar elas, identificar quais você precisa quitar primeiro, definir um plano de quitação das dívidas, mas concomitante à quitação das dívidas, nós precisamos então ir criando uma reserva de emergência. A reserva de emergência, ela vai te ajudar a não contrair uma dívida novamente, né? Então, por isso, a importância de você ter uma reserva de emergência. E ainda, concomitante à quitação das dívidas, é importante que você vá criando o hábito de poupar. Daí você vai dizer assim para mim, mas com 20% do meu orçamento eu consigo quitar eu consigo criar uma reserva de emergência, quitar as minhas dívidas e ainda investir? É possível que você tenha dificuldades, mas para isso nós vamos criar estratégias para que você consiga fazer essas três coisas ao mesmo tempo.
tá certo? Então, nós vamos destinar desses 20%, uma parte para sua reserva de emergência e uma partezinha para investir. Nem que seja 1% do seu faturamento, das suas receitas, nem que seja 2%. O importante aqui é a gente ir criando o hábito de investir, o hábito de poupança, tá bem? Então, por isso que 20% das suas receitas vão ser para suas prioridades financeiras. E claro, gente, se as suas dívidas elas forem um montante muito significativo e que precise consumir mais do que 20% aí do seu orçamento para a gente ir dando conta do seu plano de quitação de dívidas, o que nós vamos ter que fazer? Lembra lá dos gastos não prioritários? Lá nesses gastos prioritários, nós vamos identificar os gastos necessários e os gastos desnecessários ou não necessários. Os gastos não necessários, desnecessários, de cara nós já vamos cortar. Então, esses gastos não necessários ou desnecessários já vão servir para a gente destinar parte deles para a quitação das dívidas. E os gastos necessários, mas que fazem parte da categoria dos não prioritários, nós vamos ver quais nós podemos reduzir, quais nós podemos pausar por um determinado período para que a gente consiga dar conta de atender o nosso plano de quitação das dívidas, tá bem? Então, esta é a questão principal aqui no nosso orçamento. Definir as receitas, que a gente já listou lá no diagnóstico, então a gente vai trazer aqui para o nosso orçamento, e a partir dessas receitas nós vamos estabelecer uma meta de gastos prioritários e de gastos não prioritários, e uma meta para aquelas prioridades financeiras que envolvem a reserva de emergência, o plano de quitação de dívidas e os investimentos, tá bem?